Olá, gente. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Itabuna é uma cidade que tem vivido atualmente com uma antecipação das eleições. Nós sabemos que somente a partir do ano que vem é que oficialmente pode-se falar de campanhas políticas, de candidaturas, com exceção de um período antecedente ao prazo de 45 dias, né, antes do dia da eleição, que se abre espaço para as convenções partidárias. Mas oficialmente, fora essas duas situações, nada pode ser mencionado, noticiado, trabalhado com o propósito de captação de voto, enfim, de eleição. Mas Itabuna já vive esse clima. Itabuna hoje tem algumas candidaturas, nós estamos observando uma movimentação intensa dos prováveis prefeituráveis, com reuniões, com articulações, com entrevistas, enfim. Os candidatos, os pré-candidatos estão mobilizados, estão levando suas ideias, suas pretensões até o eleitorado, mas sobretudo até as lideranças políticas, porque ninguém é eleito em Itabuna sem que não consiga agregar lideranças, né, da sociedade organizada, liderança das comunidades de bairro, estudantis, das organizações não governamentais, enfim, é um conjunto de atividades que muitas vezes não dá para o candidato deixar protelando. Não dá, essa coisa tem que ser antecipada, porque se não chegar primeiro, acabará sendo atropelado pela concorrência. E talvez este fato é que acabe contribuindo para que haja essa antecipação de atividades eleitorais e políticas, objetivando a realização das eleições em 2024. Estamos assistindo no cenário político de Itabuna alguns nomes se despontando. Nós temos, por exemplo, o atual prefeito, o Augusto Castro, que de maneira muito evidente tem demonstrado, já está em campanha de sua sucessão. Contrapondo a esta pretensão de Augusto, que nesse caso tenta ser o pioneiro, né, o primeiro prefeito reeleito da história de Itabuna, nós temos, por exemplo, o deputado estadual Pancadinha, do Partido Solidariedade, que embora lá atrás, tendo afirmado que não seria candidato a prefeito, já está estimulado, inclusive, por pesquisa, que apontam ele como líder nas intenções de voto. Mas ele tem se movimentado, tem realizado reuniões, tem mantido conversações, articulações, inclusive com outros prefeituráveis, objetivando ser ele o ponto convergente dos chamados prefeituráveis de oposição ao Augusto Castro. Nós temos também o Isaac Neri, que é prefeiturável pelo Republicanos, partido ligados à Igreja Universal, e que tem aqui em Itabuna o psicólogo e advogado José Carlos Trindade, que já foi secretário de Assistência Social, já foi presidente da FIC, como seu líder maior. O Isaac também tem praticado muitas atividades, objetivando se consolidar como o candidato único das oposições. Ele tivera em períodos anteriores algumas declarações que foram infelizes, foram impertinentes, sobretudo ao dizer que não seria candidato a vice de ninguém, né? Mas a gente percebe nos últimos dias uma mudança de comportamento, e ele já flexibilizando para a possibilidade, na eventualidade de outro candidato ter nas pesquisas aceitações em índices maiores e rejeição em índice menor, que ele abriria, sim, para ser vice, ou simplesmente nem vice, mas apoiar aqueles que seriam candidato a prefeito e vice. O capitão Azevedo, pelo PDT, também tem transitado bem, né, no círculo político de Itabuna. O partido PDT tem uma tradição de candidaturas na cidade, e talvez seja o nome do capitão Azevedo o de maior densidade eleitoral, para fazer com que o partido do Félix Júnior, que é deputado federal de Itabuna, possa fazer com que, mais uma vez, protagonize uma candidatura competitiva. O grande problema do capitão Azevedo em relação ao PDT é uma proposta de fusão, não é de federação, de fusão envolvendo o PSB da Lite da Mata. Então, o PDT e o PSB hoje estão em transição de uma possibilidade de fusão ou federalização. Em qualquer uma dessas situações, há uma vulnerabilidade para a candidatura do capitão Azevedo, porque o capitão Azevedo depende
da anuência do PSB para ser candidato na situação de uma fusão ou federalização. Ocorre que o PSB em Itabuna tem declarado publicamente, através do seu presidente ou dos seus dirigentes, que vai estar marchando com a reeleição do Augusto Castro. Então nós temos aí um entrave muito grande para o capitão Azevedo, o que não significa dizer que as suas aspirações estejam fadadas ao fracasso. Pelo lado do União Brasil, que é o partido do ACM Neto, que obteve aqui em Itabuna uma votação acachapante, 3 votos para cada voto dado ao governador que venceu as eleições, o Jerônimo Rodrigo. O União Brasil precisa de uma candidatura aqui, né? Itabuna é uma cidade grande da Bahia, é a 8ª cidade, já foi a 3ª, é a 8ª cidade da Bahia, demograficamente falando, e precisa sim ter uma candidatura que possa simbolizar a existência no espaço do carlismo, ou do próprio Antônio Carlos Magalhães Neto. E o candidato do União Brasil é o Guinho, atual vice-prefeito de Itabuna, que também tem declarado que não tem interesse de ser candidato a vice de candidato nenhum. Portanto, nós temos uma outra situação complexa, que precisa de solução rápida, porque o tempo urge. Nós estamos se aproximando de situações em que os candidatos vão ter que, mesmo antecipando as eleições, definirem suas situações. Essas coisas não vão poder perdurar por muito tempo. Nós temos também a candidatura do PL, e quem será candidato do PL nós não sabemos, mas temos certeza que o PL terá candidatos ou candidato aqui em Itabuna. Se cogita a possibilidade do Isaac Neri sair do Republicano para ser candidato a prefeito pelo PL, com o Trindade candidato a vice pelo Republicano, o que seria uma chapa forte, sobretudo com o advento da vinda de Bolsonaro a Itabuna, o que consagraria essa chapa majoritária. E temos também a candidatura do PSOL, o PSOL que sempre marcou presença nas eleições aqui de Itabuna e nunca com repetição dos mesmos candidatos, né? Nós tivemos aí pelo PSOL o Geraldo Brilha, o mestre Cuca, tivemos também o Zen Costa, e tivemos o professor Max. O pessoal tem essa política de sempre abrir espaço para novas lideranças e anuncia novamente uma candidatura, e o nome cogitado, diferentemente daquilo que ele sempre protagonizou na política de Itabuna, é o de Zen Costa. Zen Costa com grande possibilidade de voltar a ser candidato a prefeito em Itabuna, embora a sua vontade pessoal seja a de uma candidatura majoritária na cidade de Itapé. Eu creio que eu tenha dado aqui uma pincelada nos nomes já tradicionalmente conhecidos e nos nomes que já colocaram, né, as suas propostas na praça. Só que tem dentre os prefeituráveis um nome que não tem sido debatido. Não sei se por conta de ainda não ter sido anunciada a candidatura ou a pré-candidatura, não sei se porque há uma estratégia do partido dele, né, em esperar a poeira assentar, porque afinal de contas saímos de uma eleição recentemente. Não sei se por conta de que no partido dele existe uma outra candidatura, e aí a gente deixou propositadamente para falar dessa outra candidatura, justamente porque o embate é travado internamente por esse candidato que nós vamos citar o nome, e que é com o atual deputado estadual Pancadinha, Partido Solidariedade. Pancadinha foi eleito com compromisso ou com promessa de não ser candidato a prefeito. Todavia, ele já se anuncia candidato a prefeito. Só que o partido dele, Solidariedade, sabe que ele não permanecerá afiliado à agremiação. Isso é do conhecimento generalizado por várias situações. Pancadinha sinaliza a possibilidade de ir para a União Brasil, embora lá já tenha o Guinho, sinaliza a possibilidade de ir para o PL, embora o PL não tenha candidato, mas há sim uma perspectiva de filiação do Isaac Neri, mas o fato é que o Pancadinha muito dificilmente permanecerá no partido Solidariedade, que aqui em Itabuna é presidido pela Neide do Carlito do Sarinha, que já foi vereadora, é uma figura expressiva na política e que sabe costurar bem essa coisa de candidaturas tanto de prefeito quanto de vereadores, né? Até porque o Pancadinha é oriundo dessas estratégias da Neide. Contrapondo a perspectiva da candidatura de Pancadinha, caso ele permaneça, e repito, creio que seja inviável, não creio que ele permaneça no Solidariedade,
Mas o Solidariedade, que não fez federação com ninguém, não participa de federação e nem tem fusão com nenhum outro partido, vai ter candidatura a prefeito, segundo esse nosso entrevistado de hoje. Né? Vai ter candidatura. Se não for o Pancadinha, será ele. Né? A princípio, esse nome ainda não foi lançado. Creio que somente aqui agora. Nós somos pioneiros nessa iniciativa. Então, o nome que nós estamos nos referindo, do Solidariedade, e que se coloca como prefeiturável, é do empresário, ativista social, historiador, Ivan Guzmão. E antes de chegar aqui, ou ao chegar na TV, nós recebemos uma mensagem do irrequieto, né, do intrépido Pedro Gago. Quem não conhece Pedro Gago em Itabuna, não é isso? E aí o Pedro Gago, ele me fez uma provocação. Ele perguntou para mim, quem é Ivan Guzmão? Pronto. Aí respondi para ele da seguinte forma, não posso lhe responder de maneira fidedigna, tanto quanto dito cujo. Então eu vou começar esse meu bate-papo com Ivan Guzmão, repassando para ele a indagação feita pelo Pedro Gago. Ivan Guzmão, meu querido, bom dia. E a minha iniciativa nesse nosso bate-papo é perguntar para você, quem é Ivan Guzmão? Bom dia, Val. Bom dia a todos. E é uma pergunta maravilhosa. Não tomo de outra forma, a não ser com alegria, porque é uma oportunidade de, assim, dizer quem é o Ivan Guzmão, onde você já iniciou falando do empresário, do ativista social, vez que presido a ONG OCIP Não Me Abandone há 14 anos, uma das raríssimas OCIPs no país, qualificada e certificada pelo Ministério da Justiça, com todas as 12 finalidades da lei da OCIP, ou seja, posso transitar em qualquer segmento, seja saúde, no jurídico, no social, animais abandonados, idosos, enfim, toda esse lastro aí social, e temos aí várias necessidades. Bom, esse é um ativista social. Quem quiser conhecer Não Me Abandone, tem um site na internet com o mesmo nome, nãomeabandone.org.br. E a gente, inclusive, Val, Brasil afora, a gente promove cursos onde a gente prepara outras associações para se transformar em OCIP, outras ONGs para se transformar em OCIP, e a gente tem colaborado muito com isso. Ou seja, nosso trabalho não se resume só à cidade de Itabuna. Temos aí um Brasil onde a gente colabora. E o Ivan Guzmão, como pessoa, nascido de Itabuna, filho de Itabuna, filho de José Guzmão de Oliveira e Erivani Pólvora de Oliveira, José Guzmão, o empresário, dono, proprietário da primeira empresa de ônibus de Itabuna, a Autoviação Itabuna, que me orgulha bastante, e no decorrer da sua carreira empresarial, com todos os problemas que ele enfrentou, precisou recuar, e nesse recuo, Val, aí é que aparece a figura da minha mãe. Ela, como costureira, continuou a nossa criação com noites perdidas, madrugadas perdidas, para fazer aquele volume necessário a nos dar condições de estudo e alimentação. Então, eu tenho na minha vida 2 grandes guerreiros como exemplo, e só tenho a agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter nascido nesse seio familiar. Então, todo esse preparo que eu tenho hoje vem dessa base familiar. E a minha mãe também agradeço ainda a um outro ponto. Foi ela que me inseriu no Banco do Brasil, ainda como menor aprendiz. Aos 13 anos de idade, tomei posse como menor aprendiz no banco, e depois de vencer a idade, eu cheguei até a sair, trabalhar no Banco Econômico e no Banorte, mas ainda estava dentro daquele período que eu poderia fazer um concurso interno do Banco do Brasil, estava na idade ainda, né? E aí peguei esse gancho, fiz o concurso interno do Banco do Brasil, consegui passar, não é diferente do externo, tá? Talvez a concorrência seja menor, mas consegui passar, fiz carreira no Banco do Brasil, e saí na política do banco de redução do quadro através do PDV, que é a demissão voluntária, né? Programa de demissão voluntária, e fui para a carreira solo. E nessa carreira solo, tive alguns empreendimentos, como um clube, porque fui presidir várias ABBs, então fui dono de um clube recreativo aqui em Itabuna, um antigo clube da Tele Bahia, chamado até então Nosso Clube.
E essa carreira também começou a buscar no esporte, Val, e respondendo inclusive aí com isso tudo a pergunta do Pedro Gago, no esporte, onde eu joguei muito pela BB de Itabuna, futsal, e joguei muito pela BB de Vitória da Conquista, Futebol Society, rodando o país todo. Então, fora isso, na cidade, você faz um lastro de amizade muito grande com ex-jogadores profissionais. O Itabuna me convidou para me profissionalizar por conta do Banco do Brasil e ter a exigência de não ser um atleta profissional ou federado, não poder jogar nas ABBs. Eu declinei do convite do Itabuna, mas hoje presido o grupo de Master do Itabuna Esporte Clube. Me honra bastante ser presidente desse grupo de feras. Então, com isso tudo, se criou essa parte esportiva também do Ivan Guzmão, e tentou trazer o automobilismo aqui para a nossa região. Comprei logo de cara 8 Fusquinhas, né, preparei-os para a corrida e tentei, dentro do parque de exposições, né, a la Mônaco, fazer uma competição ali com vários desenhos de traçados diferentes para ter uma competição anual. E busquei a prefeitura à época para que me desse condições de também fazer uma apresentação na Beira Rio, né? Com toda a segurança, com todo o projeto mostrando onde o público ia ficar, a estrutura, para que nada de acidente, principalmente, acontecesse. Até mesmo porque seriam apresentações iniciais. E nisso os pilotos seriam preparados para não ter aquela disputa acirrada para um carro não jogar um em cima do outro e acontecer acidentes. E foi nesse momento que me despertou o interesse hoje político. Por quê, Val? Procurando o prefeito da época, meu amigo, e à sua frente ali no seu gabinete, sozinho os dois, ele mais se preocupou em desabafar e chorar, né, literalmente, problemas que ele atravessava na condução da cidade, do que até me atender. Porque me atender, ele disse: Ivan, o que você veio pedir, nem sei o que é, mas eu vou lhe conceder. Eu falei: não estou pedindo aqui valor nenhum, eu só quero que você coloque lá na Beira Rio todos, para que se fizer sol ou chuva, as pessoas que vão lá até com crianças de colo tenham como se proteger, e banheiros químicos. Somente isso. O resto é tudo comigo. Já está tudo preparado para os nossos patrocinadores e vamos movimentar a cidade. E saiu aquele sim do gabinete para procurar um determinado secretário que me atendeu mal, que demorou de me atender e que não me atendeu, no final das contas, com um pleito que eu ali levava. Então eu percebi, Val, que existia assim, tipo, ou você faz parte de um grupo político, ou você não tem nada. Mesmo você sendo independente, mesmo você sendo não apolítico, né, mas uma pessoa que não tome a política partidária como uma das suas bandeiras de vida. E aí eu percebi: poxa, será que eu não vou conseguir trazer nada para Itabuna sem ser um político? Eu tenho que me dobrar, me render a determinado grupo político, porque lá atrás também tentei trazer aqui para Itabuna um centro de convenções, que seria ali onde é o Itão, hoje do São Caetano, e ali era a massa falida do Hiper Messias. Consegui, através do BNDES, uma quantia suficiente para transformar ali um centro de convenções e lazer. Um projeto maravilhoso que apresentei na época a um pré-candidato, depois candidato a prefeito, que abraçou, colocou na sua propaganda eleitoral o meu projeto, eu permiti, e assim que venceu as eleições, jogou o centro de convenções para onde é hoje o nosso centro de convenções. Ali era só um terreno. Ou seja, eu comecei a perceber que eu nadava e morria na praia. Aí passei um período fora de Itabuna, chateado com esse tipo de situação, e retornei, fui residir na belíssima João Pessoa. Foi uma escola para mim. Retornei para Itabuna e resolvi não mais dar tanto pontapé assim, no sentido de que depender politicamente de alguma coisa para que eu realizasse outra. Então, mas com a pandemia de 2020, muitos grupos de WhatsApp daquele Fica em Casa foram criados e eu fui assim expulso, retirado de 2 grupos de empresários, amigos, muito amigos, né? Dizendo que eu estava levando polêmica naquele sentido. Por quê?
Porque como empresário eu não queria o fique em casa daquela forma. Eu sabia as consequências futuras que iam gerar. Então eu tinha direito, sim, a ser opositor à ideia do fique em casa e montamos um grupo, inclusive, antes de ser retirado desses grupos, para que visitasse o prefeito à época e negociasse com o prefeito. Só que esse pessoal, quando chegava da reunião com o prefeito, já chegava totalmente mudado e nos incentivando a sim ficar em casa caladinho com sua empresa fechada, enquanto outras empresas pontuais estavam abertas. Então eu não achei isso justo, batia sempre e perguntava o que é que foi falado e tratado, acordado nessa reunião de portas fechadas e vocês votaram diferentes. Então eu acho que isso incomodou, soou para eles como ofensa e eu só queria deixar tudo bem às claras. Esse é meu nível. Só que aí o terceiro grupo entendeu que ali nascia no Ivan Guzmão uma nova liderança política e eu não aceitava isso. Foram várias reuniões que fizeram comigo, presenciais, tentando me mover para que eu lançasse candidato. Só que o seguinte, Val, depois de apresentarem qualidades que eu sabia que tinha, mas ficava na minha, tá? Na minha humildade, no meu cantinho, quietinho, só usando as minhas habilidades para o meu dia a dia empresarial. E eu percebi que eles tinham razão, porque eu me coloquei no lugar deles. Se fosse eu chamando um Val Cabral, eu faria o mesmo. Elucidava aí essas qualidades, mostrava essas qualidades e mostraria que tinha um grupo de apoio. Por ter esse grupo de apoio, 2 meses depois, mais ou menos, eu aceitei a proposta. Só que lá atrás, Val, naquele período, as janelas partidárias já tinham fechado. Eu não poderia me filiar a outro partido e eu estava afiliado ao Partido Novo, que tem regras pré-estabelecidas, diferente de outros partidos. Só que o Partido Novo chegou aqui em Itabuna, eu era o membro número 1. Foi eu que tentei trazer o Partido Novo aqui para Itabuna, um grupo se formou e conseguimos trazer. E quando o João Amoedo esteve aqui em Itabuna para uma reunião com o grupo, para justamente decidir a formação de diretório, etc, etc, por coincidência, eu estava em São Paulo com o Fiat Tempra Safety Car em exposição em Interlagos, a pedido do Instituto Ayrton Senna, e isso já tinha sido acertado há meses e meses antes. Então eu não estava presente e Itabuna perdeu, o grupo do Partido Novo perdeu a oportunidade de se firmar e levar um candidato a prefeito. E naquela época, eu não tinha interesse nenhum. Isso foi um ano antes, foi em 2019. Eu também não tinha interesse nenhum e iria apoiar quem o Partido Novo indicasse. Acontece que, quando surgiu esse clamor desse meu pequeno grupo, acontece que só tinha o Partido Novo. E aí tentei com o Partido Novo mostrar que eu tinha, assim, base, grupo e atenderia todas as exigências do regimento interno do Partido Novo, desde que abrisse uma exceção. Ou seja, aquele prazo que eles já tinham fechado internamente, reabrisse e se colocasse até mesmo porque teríamos aí 6 meses à frente para as convenções. Eu entendi aquele não como tipo assim, ô Ivan, cresça e apareça. E assim eu fiz. Meti uma camisa laranja, que era a cor do partido, sem apresentar nenhum nome e nenhum número. E fui fazendo a minha pré-campanha independente. E tive assim, um ponto muito negativo, porque todos os pré-candidatos foram entrevistados em vários programas, inclusive estabelecer até entrevistas pontuais, e eu não conseguia participar disso porque os idealizadores, os entrevistadores, eram bastante diretos comigo. Ivan, aqui você tem que assinar um termo de responsabilidade junto com o presidente do seu partido. Eu entendo perfeitamente isso, concordo, só que eu não tinha essa assinatura desse presidente. E aí, toquei, acreditando que chegando setembro, o Partido Novo faria essa convenção, não fez. Então, hoje eu cito isso com muito orgulho, porque toda essa pré-campanha feita na minha sala, Val, o estúdio foi montado na minha sala, com minha esposa e meu enteado, sem gasto nenhum, porque até prometi a ela que não iria misturar gasto pessoal, gasto da empresa com política, e tenho conseguido até hoje, e vou permanecer assim, cumprindo essa palavra,
Só que tá lá no meu canal do YouTube, convido a todos a conhecer e se inscrever. Ivan Guzmão, com todas as propostas de 2020, que nada serviu mudar em Itabuna, e praticamente eu já tenho toda essa minha pré-campanha. Ivan, você fez um breve histórico, né, de tudo que aconteceu na tua vida, e a gente percebeu que seus projetos nunca avançam. Você falou, por exemplo, do clube, nosso clube, por alguma razão, o clube está fechado. Você depois falou do projeto da tentativa de colocar Itabuna nas competições automobilísticas e tal, as coisas também não deram certo. Você falou da sua iniciativa de tentar ser candidato a prefeito pelo Novo, também não deu certo. Mas por toda a sua narrativa, a gente percebeu que tudo isso não dependeu de você para dar certo. Você sempre esteve na mão de alguém que precisava da anuência, né? O concorde para todas essas suas iniciativas. Mas agora, no momento atual, você parece que está na mesma situação, né? Você está na mão de um partido que pode, não diferentemente do que ocorrera com o Partido Novo, também não abrir espaço para você. É um estigma. O que está havendo na vida de Guzmão, de Ivan Guzmão, que as coisas são iniciadas por ele apresenta projeto, como o projeto do shopping, né? E as coisas acabam não fluindo, não por conta da sua vontade, até porque você, para tudo isso, elaborou projeto, enfim, né? Buscou as pessoas que eram protagonistas do deferimento ou não, né? Do prosseguimento do projeto. Até agora, nenhum deu certo. E você acha que essa história, né, de insucessos nas suas iniciativas, essa história pode ser quebrada agora com solidariedade? Torço que sim. Dentre outros projetos não menos importantes também, uma aquisição, a compra do Hospital São Lucas, onde eu fiz uma proposta muito maior do que a própria Santa Casa de Misericórdia. E, Val, o pessoal parece que quer te encontrar pronto, não quer te ajudar a ter o sucesso, mesmo sabendo que esse sucesso não vai ser só um sucesso pessoal, vai ser um sucesso até levado para uma comunidade inteira. Então, sempre no esporte, eu não via só o sucesso do Ivan, tá? Eu via também o sucesso de todos os envolvidos e de atrações e entretenimento para a nossa cidade, assim como no esporte, no social. E todo candidato depende sim do partido. Existe no país ainda essa necessidade de você ter o aval de um partido político. Confesso ao amigo que, inclusive, tenham pronto um partido político chamado Partido Avulso, onde as regras são estabelecidas por mim, são diferentes dos partidos comuns. Não levei isso à frente, isso logo depois de me desiludir com o Partido Novo, não levei isso à frente porque recebi vários convites de outros partidos. Então, eu percebi que essa caminhada do Ivan político é muito longa, mas já tinha sido dado o primeiro passo, tá? Eu quer queira ou quer não, através das redes sociais, eu acabei aparecendo, dando uma opção. E Itabuna necessita, até hoje, de um novo nome. Ô Ivan, com tudo isso, todo esse histórico de projetos que começam, não terminam, você se sente um teimoso? Você é do tipo resiliente? Você é do tipo assim, não se entrega fácil? Sempre tem propostas novas, né? Sem se descuidar do que houvera de apresentações de projetos anteriores e que por alguma razão não deu certo. Você ainda tem alguma coisa para apresentar que seja diferenciada? Você vai deixar para responder essa minha pergunta depois do intervalo, que é muito breve, é um pelar e um pecar.
governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do estado chegou chegando e está entregando obras em todas as regiões. São 100 dias de mais saúde, com novas policlínicas, maternidade e a feira Saúde Mais Perto. 100 dias de mais educação, com novas escolas de tempo integral inauguradas e obras a todo vapor para entregar muitas outras. 100 dias de mais investimento em segurança, novas delegacias, batalhões e reforços de viaturas nas ruas. 100 dias de novidades na terra e no ar, com novas estradas e novos aeródromos. E tem o programa Bahia Sem Fome, mais moradias. 100 dias do governo que chegou chegando pra cuidar do povo baiano. Chegou chegando. Chegou. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Governo do estado. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, no bate-papo com o Ivan Guzmão. Ivan Guzmão, que além de ser empresário e envolvido com diversas atividades comunitárias, ele também é pré-candidato a prefeito. E do Solidariedade, que também tem o Pancadinha, deputado estadual, como um suposto candidato a prefeito, embora há quase que um consenso na cidade de que o Pancadinha não deverá permanecer no Partido Solidariedade. Mas ninguém pode ser candidato a prefeito, Guzmão, somente por vontade própria, né? Você tem que ter um apoio, né, muito amplo, né, de outros partidos, de muitas lideranças, sobretudo de vários candidatos a vereadores. E tem que ter propostas. Então eu quero lhe fazer 2 perguntas, você pode fazer a integração de ambas. Eu quero perguntar para você, quais são suas propostas efetivamente para ser prefeito de Itabuna e com o que é que você está contando? Você já tem, por exemplo, um grupo de candidatos a vereadores? Você já conjecturou quem poderá ser seu vice? Na eventualidade de não ser candidato a prefeito, você seria candidato a vice? Como é que está hoje essas 2 situações, envolvendo sua pretensão de ser candidato a prefeito? Com relação a propostas, acabei de citar há poucos instantes no meu canal, no YouTube, canal por nome Ivan Guzmão, fácil de achar. E lá, Val, você sabe que a internet é uma terra muito recheada, ou seja, todos os vídeos que estão lá na íntegra, com data e hora, e não foram retirados. Ou seja, a minha pré-campanha basicamente
está pronta através desses vídeos lá que serão inseridos na nova campanha, pré-campanha. Então, com relação a grupo, inicialmente, o grupo do próprio Solidariedade, grupo de amigos que a gente vem conversando nos bastidores há muito tempo. Inclusive, passei pela experiência como candidato a deputado federal, onde trabalhei muito mais em prol do candidato a deputado estadual que apoiei, não por coincidência ter sido o presidente do Solidariedade na Bahia, eleito, Luciano Araújo. Então, muito mais abdiquei da minha campanha para trabalhar na dele, perante um acordo firmado com a presidente municipal e ele, presidente estadual, nesse apoio agora para prefeito de Itabuna. Porque toda a minha preparação era para esse momento. Mas eu não tenho a prefeitura de Itabuna como uma meta a todo e qualquer custo, não, Val. Eu quero dar a contribuição para Itabuna porque desde 2014 eu lancei no Facebook um grupo chamado Itabuna 40 anos em 4. Meio que plagiando Juscelino Kubitschek, que falou a memorável frase Brasília 50 anos em 5. Então, nós sabemos que Itabuna está com esse atraso de 40 anos e 4 anos é a gestão de um prefeito. Eu quero dar essa contribuição, sendo eleito ou não. E não sendo eleito, eu também já tenho a minha vida preparada, inclusive com o próprio safety car, levando à Europa, me desfazendo dele nesse leilão, auferindo esse valor astronômico que muita gente já sabe, eu tenho soltado aí nas rodas de amigos antigomobilistas, é um valor muito grande, valor esse que dá para inclusive montar um hospital, então não é pouca coisa, porque é um carro histórico. E nessa ida à Europa, com esse passeio desse carro, tudo financiado por essa casa de leilões, eu já estaria preparando um segundo momento, voltando à Europa, com uma picapezinha Fusca, puxando um mini trailer Fusca cortado, que já tenho isso, com minha esposa, num canal onde eu vou passar por onde Ayrton Senna passou, não somente nos autódromos, mas principalmente onde ele prestou a filantropia. Então, junto com a família Senna, ele vai saber desses locais. Então, será um canal amplamente financiado por cenistas no mundo inteiro, apenas com curtida e inscrições e as visualizações. Então, o pós-campanha para prefeito de Itabuna já tem pronto. Perdendo a eleição. Ganhando, já está mais pronto ainda, com as propostas que lá tenho. Inclusive, houve em 2020 um motivo assim, de um pouquinho de risadas, e o pessoal brincou, e eu tomo sempre como brincadeira, porque eu gosto muito de levar para o humor do que para o ódio. A proposta que eu lancei com relação ao canal, o Cais da Beira Rio, ainda gritaram assim, vem aí o novo Oduque, fazendo aquela lembrança com a praia de Oduque. Então o Cais da Beira Rio seria a complementação em ambas as margens, de onde é o cais hoje, até a entrada de Ferradas, e a descida até ali o Jardim das Acácias. Com isso, vários problemas em Itabuna serão resolvidos. Primeiro, o alagamento de bairros e de avenidas com as chuvas. E o alagamento com relação à água recebida pelo rio. Uma vez com esses dois cais, lado e outro, conseguiremos colocar duas belas pistas com duas mãos nos dois sentidos, melhorando a mobilidade urbana da cidade. Outra coisa, olha só, duas belas avenidas, cartão postal da nossa cidade, e embaixo dessas pistas, de ambos os lados, duas tubulações, uma captando esgoto para deixar de cair no Rio Cachoeira, porque não ficaria dependendo de outras cidades para despoluir o Cachoeira, eu faria a minha parte aqui em Itabuna. E a outra tubulação para pegar essa água da chuva todinha, para lá embaixo, nesse largo do Jardim das Acácias, fazer uma grande captação, tratamento e devolução dessa água de graça para as famílias mais carentes. Ou seja, Ivan, esse projeto é um projeto que, inclusive, a gente já trabalhou num quase que parecido. O seu é mais amplo.
O seu é mais complexo. Que envolve inclusive os canais, cobertura de canais. Isso, e muito mais caro, né? Nós fizemos há uns 14, 15 anos, eu participei de um grupo de estudo justamente de um projeto parecido com esse seu, né? Canalização no entorno do rio, nas suas duas laterais, e lá no Jardim das Acácias, coincidentemente já depois do Jardim das Acácias, uma lagoa de decantação, enfim, para tratamento, não devolução da água, mas para tratamento da água. E tirar o esgoto do Rio Cachoeira. Mas naquele momento nós tivemos um orçamento de 180 milhões de reais. Esse seu projeto é muito mais complexo, é coisa de mais de 1 bilhão, porque somente de indenizações para desapropriação das moradias, obedecendo esse seu projeto. Uma parte. Sim. Você foi muito feliz porque eu já ia falar sobre essa moradia. Houve no passado uma concessão, porém sem escrituras, dessas casas ribeirinhas. E olha agora, na nossa imaginação, essas duas pistas bonitas, não poderia ter o fundo daquelas casas do jeito que são hoje. Então, através de um banco de fomento como é a Caixa Econômica e Banco do Brasil, numa linha de crédito absurdamente barata, iríamos propor aos moradores, com suas escrituras passadas, aí sim, nenhum morador seria retirado da Lival. Ele teria a condição, inclusive, de fazer do fundo da sua casa a sua nova frente. Uma frente bonita, onde aí sim viria a exigência do prefeito Ivan Guzmão. Captação de energia solar, já dentro desse financiamento, e a captação da própria água da chuva para o seu benefício, para o seu consumo. O que ia reduzir sobremaneira suas contas de consumo. A avenida ficava embelezada, ninguém sairia daí. Você foi muito feliz em colocar esse ponto. Mas você me perguntou, Ivan, quanto é que custa isso? Sim. Como empresário, eu sempre respondo as 5 perguntas, né? De onde vem o dinheiro? Quem vai executar? O tempo que isso vai durar, né? Por que fazer isso? E para que fazer isso? Então, o empresário, ele se molda na gestão dele, respondendo essas perguntas básicas, e ele digo, presidente de uma ONG, OCIP, não me abandone, há 14 anos, terceiro setor é a chave, a solução, e já em muitas cidades, inclusive, para auxiliar, não substituir o poder público. É uma ação suplementar. Então, o que acontece? Como eu sei que existe a lei de responsabilidade fiscal, onde a prefeitura de Itabuna, inclusive, está inchada, ou seja, está no limite, né? Tem ali a sua folha no limite, não pode mais contratar ninguém. E esse projeto é um projeto ousado para uma administração do Ivan Guzmão, e não se resume só a isso, existe todo o resto da cidade a cuidar. Como é que eu vou conseguir realizar isso em 4 anos? Com a parceria com essas instituições. Veja o que eu estou promovendo aí. Primeiro que cimento e pedra, basicamente, e areia, basicamente para se construir o cais, não é tão caro. Mas através dessas parcerias com essas instituições, e existe legalmente um termo chamado termo de parceria, que a prefeitura assina com uma OCIP, que assina com uma ONG, eu estaria gerando emprego, porque essas ONGs, sim, contratariam mão de obra, seriam responsáveis por toda a execução, sob nossa fiscalização, claro, e acompanhamento, claro. Eu teria que estar no pé da obra todo santo dia, e estarei. Com isso, eu gero um enriquecimento para Itabuna somente contratando pessoas e empresas de Itabuna. Ivan, me permita, eu quero explorar um pouco mais a sua ideia, até porque eu sou entusiasta dela, entendeu? Mas eu estou vendo umas discordâncias aí. Por exemplo, quando você fala de financiamento, você vai lidar com uma situação quase que asfixiante das finanças do município, que já está endividado, mas o atual prefeito está pegando aí, acho que 250 milhões de empréstimos internacionais, o que significa uma sangria mensal no orçamento já limitado da prefeitura. Ou seja, você vai pegar uma prefeitura endividada, empobrecida, sem poder de captação de recursos por conta da sua desse histórico, e aí você vai para o que você falou do próprio proprietário do imóvel buscar financiamento. Aí você vai encontrar uma outra realidade que não é muito diferente, porque segundo dados dos presidenciáveis, são mais de 60 milhões de brasileiros endividados. Pode acontecer de no entorno dessas duas margens do rio, nós nos deparamos com centenas de proprietários de imóveis que terão que ser
como é que chama, indenizados, ou permanecendo, vão ter que buscar esse financiamento sem condições de jurisprudência para contrair esses empréstimos. Então, como é que você teria um plano B, ou você acha que há como fazer adequação dentro dessa situação de asfixia financeira da prefeitura, de endividamento da população, com a adequação da realização desse seu projeto de tirar o esgoto do Rio Cachoeira e fazer a água do rio voltar já despoluída? Tenho sim, Val. Esse bate-papo, ele vai se complementando, né? E a sua pergunta se encaixa na sequência da minha apresentação, onde lhe digo que a primeira avalista para esses moradores será a própria prefeitura, da seguinte forma: a prefeitura de Itabuna não necessita agora, de contrair esses empréstimos, porque o dinheiro está aqui dentro. Não entendo por que não está sendo visto, até acreditando que na atual gestão existe não só o prefeito, como vários outros secretários e diretores muito inteligentes. Se nós fizermos hoje em Itabuna a regularização fundiária, o dinheiro está aqui dentro. Não íamos precisar endividar a prefeitura, pagar juros e jogar isso na conta de um futuro prefeito. Inclusive, uma parte rápido, nessas reuniões, nessas apresentações públicas sobre esses empréstimos, os prefeituráveis deveriam ser convocados, porque um deles vai ser o próximo prefeito, se o Augusto Castro não for reeleito, com todo respeito, para poder uma discussão ser muito mais madura. Bom, então, voltando, Itabuna tem o dinheiro aqui dentro da sua própria terra. E um dos projetos do Ivan Guzmão, que está lá no canal, chama-se IPTU local. Muita gente acha isso inconstitucional e não é. Como funciona o IPTU local? Naquela determinada rua, daquele determinado bairro, a arrecadação do IPTU será despejada ali mesmo, incentivando para os inadimplentes pagarem, cobrados até mesmo pelo seu próprio vizinho, porque a sua rua vai ser pavimentada, seu passeio vai ser consertado, iluminação pública, recolhimento do lixo, a limpeza pública. Enfim, o programa IPTU local não é inconstitucional. Mas tem um entrave também. Por exemplo, nós temos aqui em Itabuna milhares de imóveis que são isentos de pagar IPTU. E nesse caso, qual seria a solução? Aí entra o que eu acabei de dizer. A regularização fundiária, ela absorve todos esses poréns, todos esses percalços. Então, será apresentado e a prefeitura vai ter que regularizar isso. Significa então, cobrar imposto de quem não paga. Cobrar imposto de quem não paga. São mais de 20 mil imóveis. Mas aí vem, Val, um adendo, né? Que seria o seguinte, e quero falar também com relação ao comércio local. A prefeitura do Ivan Guzmão, ela vai reduzir impostos. E não vai comprometer a arrecadação da prefeitura. Porque ao reduzir impostos, acreditamos que conseguiremos aumentar a arrecadação. Ao contrário de aumentar a IPTU, como foi feito no ano passado, final do ano retrasado, e está a mesma situação, né? Vamos arrecadar mais para poder oferecer mais asfalto para Itabuna. E a gente não está vendo isso. Mas isso é outra questão. Então, com relação a essa redução, que inclusive agora sim cita o comércio local, onde hoje Itabuna não tem condição de trazer nenhuma indústria para cá pela falta de água principalmente, a gente sempre viu que o comércio local não teve a atenção que essas empresas de fora sempre tiveram. Isenção fiscal de 20 anos, pegando a mão de obra aqui, sugando, e quando vence essa isenção, vai embora, a não ser que se renove essa isenção. Ou seja, para simplesmente preparar uma pracinha ali, fazer um evento acolá, esporadicamente, é muito pouco. Então o comércio local terá reduzido também seus impostos pela metade do preço, serão nossos parceiros comerciais para financiar a revitalização dessas praças, que hoje foram revitalizadas a preços absurdos, tá? Como empresário falo, tá? É uma crítica até construtiva para o prefeito. Eu não gosto de bater por bater, ser oposição por ser oposição, e eu apresento assim as soluções sob minha ótica. Então, o comércio local vai ter essa redução de impostos para que ele possa crescer sua empresa, possa mudar sua fachada, embelezando a nossa cidade,
possa contratar mais funcionários e, por exemplo, um pleito antigo dos comerciantes ali da Paulino Vieira. A Paulino Vieira tem que ser um shopping a céu aberto, coberto. A Cinquentenário precisa de uma revitalização. Então, nessa nossa proposta, o comércio vai receber as isenções, não 100%, 50%, que hoje é dado para a empresa de fora. Temos que valorizar quem é da terra. Fazer Gusmão, o dinheiro girar aqui na terra. Gusmão, é claro que você, para ser eleito prefeito, você tem que primeiro pensar em situações de sustentabilidade da gestão. Aí você vai precisar de uma correlação muito próxima com esferas superiores ao município, por exemplo, o governo do estado, o governo da União, um relacionamento mais estreito com os deputados federais e estaduais, porque ambos possuem emendas parlamentares impositivas, e várias outras situações em que o prefeito não depende só de si, a cidade não depende só da prefeitura. Você tem ideia de como poderá ser um governo de um prefeito que não tem ligação, a princípio, com o governo do estado, com o governo da União, até porque o seu posicionamento é de direita, não é de esquerda, e os governos do estado e da União são da esquerda. Você não tem, com exceção do Luciano, um deputado que possa dar uma sustentação aos pleitos de projetos municipais, mas, sobretudo, você provavelmente não deverá ser eleito com uma maioria na Câmara Municipal. Como é que você acha que pode desvencilhar-se desses obstáculos? Val, o político, e essa minha caminhada de 2020 para cá, inclusive dessa campanha para deputado, me fez penetrar em algumas esferas que eu não tinha acesso anteriormente. Então a gente sabe muito bem que o político até de oposição, ele está sempre procurando a sua reeleição ou galgar um novo cargo. A exemplo de Itabuna, vou tomar do momento, o nosso prefeito Augusto Castro, ele teve livre acesso ao governo federal, ainda na gestão Bolsonaro, com todos os seus ministérios, conseguiu as casas para essa população vitimada das enchentes de 2021, além de outros projetos, como também no governo da Bahia, com o Rui Costa, já a oposição a Bolsonaro, e muito mais ligado e alinhado ao prefeito, que é do PSD. Então, esse trânsito, qualquer prefeito vai ter. Ele tendo condição de conversar, ele se predispondo a conversar, a articular, a buscar, é interesse do governo federal, do governo estadual e nos municípios e colocar ali o teu selo, a tua bandeira. Vejam, foram 697 casas disponibilizadas pelo governo Bolsonaro que hoje estão sendo, está existindo a tentativa de dizer que foi o governo Lula atual que enviou essa verba para cá. E ao contrário também existia. Quando o Bolsonaro concluiu as obras de transição, de transposição das águas do São Francisco, foi dito que foi o governo anterior de Lula que fez toda a obra. Mas eu não quero me aprofundar nisso. Eu quero responder a sua pergunta, não fujo das respostas, e digo a você, esse trânsito terei com total tranquilidade. Na Câmara de Vereadores, a minha pretensão não é tê-los sob meu comando, como a gente já vem presenciando isso nessa e noutras oportunidades. Eu quero que o vereador ele seja respeitado, que ele cumpra o seu papel de fiscalizador, de legislador, para que todo o projeto do executivo seja implementado em benefício da comunidade. Porque Itabuna, para se tirar uma Itabuna de atraso de 40 anos, não basta só o CAIS, como aqui citei, a mobilidade urbana. Precisa na educação, na saúde, na segurança, que inclusive Itabuna terá portais de entrada e saída da cidade monitorados. Pelo menos aí as seguradoras vão me agradecer, né? Carro roubado, a gente vai saber para onde foi. Então, em várias outras situações. Além de todos os outros câmeras de monitoramento que a gente já vê na nossa cidade, algumas serão ampliadas para aumentar na segurança. Então, Itabuna, ela precisa de A a Z, uma reformulação, além de manter o que já tem aí, porque eu não posso hoje aqui, como futuramente pré-candidato e candidato, dizer que resolvo todos os problemas de Itabuna, que assim que assumir a prefeitura de Itabuna, não estou conseguindo não, porque o prefeito anterior deixou o problema.
Ou seja, eu tenho que ser consciente de que na campanha eu digo que posso, então sentou na cadeira, não venha com desculpa de que é impossível porque não tem condição financeira, o município não arrecada. Então, essa página aí eu sempre viro de todos os eleitos. Positivo. Ivan, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente sabe do seu potencial, mas eu quero somente lembrar você que nós temos pesquisas que já estão rodando na cidade, né? Nós temos candidatos com... Eu vi uma pesquisa que tem um candidato com 33%, outro com 28%, outro com, parece que 18%. 10, e os outros com 5, 8%, 5%, sabe? Né? E você está de zero, compreendo que é porque você ainda não se colocou como candidato. Como é que você imagina... Eu faço sempre uma brincadeira, Val. E você sabe que eu adoro Fórmula 1. Eu estou partindo lá do fundo, na classificação. Eu não consegui, eu estou largando na corrida em último. Eu já vi muito dos últimos saindo primeiro em corrida de Fórmula 1. Como é que você imagina que essa sua corrida pode ter um carro melhor do que os outros, já que os outros estão assim, distantes demais do último colocado? Eu quero que você seja breve na resposta, porque a gente só tem 1 minuto. Opa! Obrigado pela lembrança, Val. Veja só, pilotar ou gerir, não basta você só pisar no acelerador e girar o volante para um lado para o outro, não. Tem a estratégia, tem boxe, tem equipe. Então, é uma série de fatores que vão te levar ao sucesso ou o inverso. Então, Val, eu acredito muito nesse meu carro, que é a candidatura. Acredito muito na minha equipe, que é o meu partido. Não falamos ainda sobre o Ivan versus Pancadinha internamente, mas praticamente você já disse o que todo mundo já sabe. Pancadinha busca um horário maior de tempo de televisão e rádio, então talvez eu fique mais confortável dentro do meu partido. E me coloco à disposição para sequenciar esse bate-papo, visto que temos mais ainda a apresentar. Positivo. Irmão, muito obrigado aí por sua participação conosco. Espero que você consiga empreender suas ideias. Você é um pensador, né? Eu conheço já há muito tempo. Sei que você pode contribuir muito para Itabuna. Obrigado. Já tem feito isso, mas é óbvio que você muito isoladamente. É claro que você com a prefeitura na mão ou com pessoas mais envolvidas nas suas ideias, tenho certeza que vão fluir, né, resultados bastante positivos na sua caminhada. Portanto, sucesso e muito obrigado por estar aqui conosco. Val, eu lhe agradeço o seu público, você tem um público imenso. É muito importante para as pessoas que aqui sentam serem monitorados por essa turma. Muito obrigado mesmo. Valeu, querido. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.